Quem é que vem pro Timãozão, quem vai, quem não vem, quem não vai, quem já foi, quem não voltou, não sei. Mas quem vem aqui pro Gol eu sei, Renato Petra já está ali, ao vivo, direto dos Estados Unidos. E essa confusão aí, desse mercado corintiano. Bom dia, seja bem-vindo. Oi, Domitila, eu acho que você resumiu bem aí, a confusão, novela, enfim, é um enredo meio maluco com Didier Drogba. O Corinthians fez uma proposta ao jogador, o Gustavo Herbeta, que é ex-superintendente de marketing do clube, foi até Londres, apresentou a proposta do Corinthians e agora o jogador está pensando. Mas aí no meio do caminho apareceu o Olympique de Marseille, fez uma proposta e aí tá tudo nessa estaca, eu não digo estaca zero porque já evoluiu, mas já esfriou muito essa vinda do Drogba para o Corinthians. Muitas fontes aqui dentro do clube já dão como incerta, já na água, né, vamos dizer assim, essa negociação com ele. Agora, tem uma que tá bem quente, né? É a do Jadson, ele rescindiu o contrato com o time chinês. Só que tem uma coisa, o Corinthians já disse aqui, os diretores que estão aqui nos Estados Unidos disseram que não vão fazer nenhuma estripulia financeira, ou seja, vai depender de quanto o Jadson vai pedir. A gente sabe que ele tem uma situação financeira bem estável, jogou na China, fez seu pé de meia, e aí? O que deu a entender aqui é que a decisão vai mais partir do próprio jogador, se ele quer realmente voltar para o Corinthians ou se ele vai ouvir propostas de outros times que estejam melhor financeiramente do que o Corinthians. E aí o time aqui já disse que não vai poder fazer muito mais do que oferecer praticamente o que o jogador ganhava quando saiu aqui do Corinthians. Então, essa decisão fica mais para o Jadson do que para o próprio time paulista. Bom, então aqui em Davenport, cidade que fica nos arredores de Orlando, num resort muito chique. Ontem o Fábio Carilli comandou o primeiro treino aqui nos Estados Unidos e praticamente escalou o mesmo time que ele escalou nos treinos lá em São Paulo. Foi o 7º treino do Corinthians com o técnico Fábio Carilli. O time basicamente é o Cássio, o Léo Príncipe, o Pedro Henrique Balbuena e o Moisés, naquela linha de 4. Aí o Gabriel, ex-Palmeiras, como primeiro volante ali, um xerifão. E aí uma linha de 4 que vai funcionar o seguinte, alternando ali entre o meio e mais à frente, com o Romero, o Camacho, o Rodriguinho e o Marlone. E na frente ele, o cara que agora tem que fazer os gols do Corinthians, Jô. Aliás, já que o André Hernan falou agora há pouco que teremos Lugano ao vivo no Seleção, já deixo o meu jabazinho aqui, teremos também Jô ao vivo e exclusivo daqui a pouquinho no Seleção para falar dessa responsabilidade, desse peso nos ombros. Hoje o Corinthians deve apresentar daqui a pouquinho, à tarde aqui em Davenport, o Felipe Bastos, né, o volante, aquele que jogou no Grêmio, no Vasco, que é um dos novos reforços aí do time para essa temporada. E a estreia é contra o Vasco, quarta-feira, 7 da noite, horário aqui dos Estados Unidos, 10 da noite, horário do Brasil, e a gente vai estar ligadinho aqui, esperando, é claro, Domitila, gol. Que maravilhoso, Renato, muito obrigada. A gente também fica aqui só esperando o gol. Esperamos muitos gols do Jô e esperamos também muitos gols do Felipe Melo. Se no Corinthians as negociações ainda estão caminhando, no Palmeiras já está acertado e o Felipe Melo chega neste momento ao Verdão. Unidos disseram que não vão fazer nenhuma estripulia financeira, ou seja, vai depender de quanto o Jadson vai pedir. A gente sabe que ele tem uma situação financeira bem estável, jogou na China, fez seu pé de meia, e aí? O que deu a entender aqui é que a decisão vai mais partir do próprio jogador, se ele quer realmente voltar para o Corinthians ou se ele vai ouvir propostas de outros times que estejam melhor financeiramente do que o Corinthians. E aí o time aqui já disse que não vai poder fazer muito mais do que oferecer praticamente o que o jogador ganhava quando saiu aqui do Corinthians. Quem é que vem pro Timãozão, quem vai, quem não vem, quem não vai, quem já foi, quem não voltou, não sei. Mas quem vem aqui pro Gol eu sei, Renato Petra já está ali, ao vivo, direto dos Estados Unidos. E essa confusão aí, desse mercado corintiano. Bom dia, seja bem-vindo. Oi, Domitila, eu acho que você resumiu bem aí, a confusão, novela, enfim, é um enredo meio maluco com Didier Drogba. O Corinthians fez uma proposta ao jogador, o Gustavo Herbeta, que é ex-superintendente de marketing do clube, foi até Londres, entre o meio e mais à frente, com o Romero, o Camacho, o Rodriguinho e o Marlone, e na frente ele, o cara que agora tem que fazer os gols do Corinthians, Jô.
Aliás, já que o André Hernan falou agora há pouco que teremos Lugano ao vivo no Seleção, já deixo meu jabazinho aqui, teremos também Jô ao vivo e exclusivo daqui a pouquinho no Seleção para falar dessa responsabilidade, desse peso nos ombros. Hoje o Corinthians deve apresentar daqui a pouquinho, à tarde aqui em Davenport, o Felipe Bastos, né, o volante, aquele que jogou no Grêmio, no Vasco, que é um dos novos reforços aí do time para essa temporada. Apresentou a proposta do Corinthians e agora o jogador está pensando, mas aí no meio do caminho apareceu o Olympique de Marseille, fez uma proposta e aí tá tudo nessa estaca, eu não digo estaca zero porque já evoluiu, mas já esfriou muito essa vinda do Drogba para o Corinthians. Muitas fontes aqui dentro do clube já dão como incerta, já na água, né, vamos dizer assim, essa negociação com ele. Agora, tem uma que está bem quente, né? É a do Jadson. Ele rescindiu o contrato com o time chinês. Só que tem uma coisa, o Corinthians já disse aqui, os diretores que estão aqui nos Estados Unidos, então essa decisão fica mais para o Jadson do que para o próprio time paulista. Bom, então aqui em Davenport, cidade que fica nos arredores de Orlando, num resort muito chique. Ontem o Fábio Carille comandou o primeiro treino aqui nos Estados Unidos e praticamente escalou o mesmo time que ele escalou nos treinos lá em São Paulo. Foi o 7º treino do Corinthians com o técnico Fábio Carille. O time basicamente é o Cássio, o Léo Príncipe, o Pedro Henrique Balbuena e o Moisés naquela linha de 4. Aí o Gabriel, ex-Palmeiras, como primeiro volante ali, um xerifão. E aí uma linha de 4 que vai funcionar o seguinte, alternando ali